Você já teve sua confiança destruída por alguém que jurava te amar? Já sentiu como se o mundo inteiro tivesse virado as costas para você, justo quando você mais precisava de apoio? Se sim, talvez você entenda o que Renata passou. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história. Meu nome é Renata. E essa é a história de como eu fui traída, humilhada e deixada sozinha no momento mais vulnerável da minha vida. Mas também é a história de como eu me levantei e segui em frente. E de como descobri que a força que eu procurava fora, sempre esteve dentro de mim. Até os meus 29 anos, eu achava que estava vivendo o meu final feliz. Eu tinha um emprego estável como professora, e casada com o Felipe há 6 anos, e acreditava que finalmente estava pronta para ser mãe. A gente morava numa casa pequena, alugada, mas aconchegante. Felipe sempre foi calado, meio reservado, mas eu achava que era só o jeito dele. Eu compensava a frieza com carinho dobrado. Cozinhava, limpava e cuidava dele. E no fundo, acreditava que o amor podia vencer qualquer silêncio. Foi numa terça-feira qualquer que eu descobri que estava grávida. O coração disparou. Liguei para ele no trabalho, chorando de emoção. Vamos ser pais. Estou grávida, eu disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Do outro lado, um silêncio. A reação dele foi fria. Quase mecânica. Depois a gente conversa. Agora estou numa reunião. Mas eu ignorei. Pensei que era o susto, o medo, a surpresa. Me agarrei à ideia de que ele ia se acostumar. Que o tempo curaria a insegurança. Mas eu estava errada. Na mesma semana, ele começou a chegar tarde. Alegava horas extras, reuniões e encontros com os amigos. No fim de semana seguinte, ele não voltou para casa. Felipe me mandou uma mensagem dizendo que ia dormir na casa do irmão. E foi aí que o instinto que eu sempre calei, gritou. Fui até a escola onde ele dizia trabalhar. E lá descobri que ele havia sido demitido 2 meses antes. Meu chão sumiu. Voltei para casa sem saber como dizer pro meu bebê, ainda crescendo dentro de mim, que ele já estava sendo rejeitado. Na semana seguinte, a verdade bateu à porta. Literalmente. Uma mulher apareceu na minha porta, segurando um envelope. Era uma notificação. Felipe havia entrado com pedido de separação e estava exigindo metade de tudo que a gente tinha, inclusive do meu carro, que comprei com o salário de professora. E mais, ele estava morando com outra mulher que estava grávida também. Era como se meu coração tivesse sido arrancado do peito com as próprias mãos. Eu caí no chão da sala. Gritei tanto e chorei até não conseguir mais respirar. Liguei para ele. E ele não atendeu. Fiquei dias sem conseguir levantar da cama. Minhas amigas me ligavam, meus colegas me perguntavam como eu estava. Mas eu só chorava, não conseguia falar. Até meu chefe sugeriu que eu tirasse licença. E então, como se a vida quisesse me testar mais uma vez, perdi o bebê. Foi como morrer por dentro. Senti que não me restava nada. Nem o amor, nem a esperança, nem o futuro. Só uma casa vazia, e um coração despedaçado. Foi minha irmã, Ana, quem me levantou. Ela veio de outra cidade, deixou os filhos com a sogra, e me disse: Renata, eu sei que está doendo. E eu não vou fingir que vai passar de uma hora para outra. Olha para mim, você ainda está aqui. Você respira. Seu coração ainda bate. E isso, minha irmã, já é motivo para recomeçar. Você não morreu. A vida te derrubou, sim, mas não te destruiu. Enquanto houver vida, há caminho. Então respira fundo. Limpa as lágrimas. E levanta. Porque você é muito mais forte do que imagina. Ela me ajudou a buscar ajuda psicológica, me acompanhou nas consultas, me levou para caminhar. E me lembrou de quem eu era antes de ser a mulher traída. Aos poucos, fui me reconstruindo. Peça por peça. Descobri que Felipe havia feito movimentações financeiras usando meu nome. Compras em meu CPF. Dívidas no cartão conjunto. Com a ajuda de uma advogada, entrei com um processo judicial.
Ele tentou se esquivar, mentiu nos depoimentos, tentou me intimidar. Disse que eu era instável, que inventava histórias. Mas eu estava pronta. Documentos, provas, testemunhas. E coragem. Muita coragem. Depois de 2 anos de luta, consegui justiça. Provei a fraude e o abandono. Ele foi condenado a pagar indenização e as dívidas em meu nome foram anuladas. Mas a maior vitória foi emocional. Eu voltei a dar aulas, a sorrir, a me olhar no espelho e voltar a me dar valor. Hoje, eu moro em outro bairro. Tenho um cantinho só meu. Uma rede na varanda. Plantas que eu cuido como quem cuida de si mesma. E cada vez que escuto uma aluna dizendo: "Professora, você me inspira", eu penso que tudo valeu a pena. Porque sobreviver não é só continuar viva. É continuar com dignidade. Com verdade e principalmente com muita fé que sempre virá dias melhores. Às vezes, a vida derruba a gente de um jeito que parece impossível se levantar, mas é nos momentos mais escuros que a gente descobre a luz que carrega dentro do peito. Você pode ter sido traída, humilhada, esquecida, mas nada disso define quem você é. Você é feita de força, de verdade, de coragem. Não se culpe. E acima de tudo, não desista, porque a dor ensina, a verdade liberta, e a justiça, por mais que demore, sempre chega. E não importa quantas vezes te derrubem, enquanto você levantar mais uma, você já venceu. Então respira fundo, enxuga as lágrimas e lembre-se, você não está sozinha. Você merece respeito. Você merece paz, merece amor, o verdadeiro, que acolhe e não fere. E nunca deve aceitar menos do que isso. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de força para seguir. Deixe seu comentário. Você já viveu algo assim? O que te ajudou a se reerguer? E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Até a próxima!